Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 3. O bom do homem ficou pensativo, fixando-me com o olhar penetrante dos seus olhitos pequenos e claros. Tinha feições duras, mas aspecto bondoso. Depois de me ter observado por muito tempo, perguntou à queima-roupa: qual foi a causa da sua doença ontem? Caiu, elucidou Bessie, metendo-se novamente na conversa. Caiu? Nessa idade ainda não sabe andar? Deve ter pelo menos 8 ou 9 anos. Empurraram-me, expliquei ferida no meu orgulho. Mas não foi essa a causa da doença, acrescentei, enquanto Mr. Lloyd aspirava uma pitada de rapé. No momento em que guardava a tabaqueira, a sineta tocou, anunciando o jantar dos criados. O farmacêutico conhecia o toque e apressou-se a indicar. É para si, nurse. Pode ir descansada. Vou pregar um sermão a Miss Jane enquanto estou aqui. Bessie preferia ficar, mas como a pontualidade à hora das refeições era regra em Gateshead, não teve remédio senão deixar-nos. Se não foi a queda, prosseguiu Mr. Lloyd depois dela sair, que foi então? Fecharam-me até ser noite, num quarto onde aparece um fantasma. Mr. Lloyd sorriu e franziu a testa ao mesmo tempo. Acredita em fantasmas? Já vejo que não passa de um bebê. Acredito no fantasma de Mr. Reed. Foi naquele quarto que morreu e onde o seu corpo esteve exposto. Nem a Bessie, nem qualquer dos outros criados gosta de lá entrar logo que anoitece, e evitam-no sempre que podem. E a mim fecharam-me lá sozinha e sem luz. Foi uma maldade que nunca esquecerei. Ora, vamos. E é isso que lhe provoca as lágrimas? Ou por acaso ainda terá medo de dia? Não, mas não tarda a anoitecer. Além disso, sou muito infeliz, muito, por outras razões. Pode dizer-me quais são? Desejaria poder responder-lhe pela forma mais completa, mas tornava-se difícil. As crianças sabem sentir, mas não sabem analisar essas sensações. E, embora consigam efetuar parcialmente essa análise em pensamento, não conseguem traduzi-la em palavras. Mesmo assim, receando perder a primeira e talvez a única ocasião de desabafar a minha tristeza com alguém, depois de pensar muito, consegui formular a resposta, muito simples, mas verdadeira. Em primeiro lugar, não tenho pai, nem mãe, nem irmãos. Mas tenho uma tia bondosa e primos. Calei-me. Depois, não pude dominar-me e declarei. O John Reed empurrou-me e a tia fechou-me no quarto vermelho. Mr. Lloyd tomou segunda pitada de rapé. Não acha Gateshead uma linda casa? Perguntou. Não dá graças a Deus por viver numa casa tão rica? Não é minha, Mr. Lloyd. E a Abbott afirma que eu tenho menos direitos a estar aqui do que as criadas. A menina será tão tola que deseja abandonar tudo isso? Se tivesse outro sítio para onde ir, deixaria esta casa com grande alegria. Mas sei que nunca poderei sair de Gateshead antes de crescer. Quem sabe, tem mais parentes além de Mr. Reed? Creio que não. Ninguém pelo lado de seu pai? Não sei. Um dia perguntei à tia Reed e ela disse-me que talvez ainda existisse algum parente meu pelo lado dos Eyres, mas que era gente do povo, pobríssima. Mesmo assim, não podia garantir-me que vivesse algum. Mas, se vivessem, estava disposta a ir para a casa deles? Refleti antes de lhe responder. A pobreza não agrada aos crescidos, quanto mais às crianças, porque não concebem a pobreza ativa, trabalhadora e digna de respeito. Para elas, a palavra pobre significa farrapos, falta de comida, fogões sem lume,
modos grosseiros e vícios vergonhosos. Quanto a mim, considerava a pobreza como coisa degradante. Não queria viver com pobres, acabei por declarar. Mesmo que fossem bons para si? Abanei a cabeça. Não concebia como seria possível aos pobres serem bons. Além disso, habituar-me a falar como eles, adotar as suas maneiras e ser mais tarde uma mulher semelhante àquelas que via, muitas vezes, a tratar dos filhos ou a lavar roupa às portas das úmidas casas de Gateshead. Não me sentia suficientemente heróica para comprar a minha liberdade com a descida na escala social. Os seus parentes serão assim tão pobres? Talvez operários. Não sei. Pelo que diz a tia Reed, se existem, devem ser uns miseráveis e não quero ir mendigar. E para a escola gostaria de ir? Mais uma vez refleti antes de responder. Tinha vagas ideias a respeito da escola. Bessie descrevia-ma como um lugar de suplício, onde as crianças eram castigadas, traziam uma tábua amarrada às costas para andarem direitas e lhes exigiam a máxima correção. John Reed detestava a escola e insultava o professor. No entanto, os gostos de John não podiam servir de base para formular o meu juízo, e, se as informações de Bessie sobre a disciplina escolar me assustavam um pouco, por outro lado, as coisas que aprendiam na escola agradavam-me bastante. Bessie descrevia-me os lindos quadros executados pelas meninas da casa onde estivera antes de vir para Gateshead. Falava-me nas canções que tinham aprendido, nas melodias que tocavam, nos livros franceses que traduziam, e tudo isso me entusiasmava. Para mais, a ida para a escola representava total mudança na minha vida, o afastamento completo de Gateshead e prolongada viagem. Portanto, decidi como conclusão das minhas reflexões. Sim, gostaria de ir para a escola. Talvez se possa arranjar, declarou Mr. Lloyd, abandonando a poltrona. Esta criança precisa de mudar de ares e de ambiente, acrescentou a meia voz. Tem os nervos muito excitados. Bessie entrou nessa altura. Ao mesmo tempo, ouviu-se o rodar de um carro na areia do jardim. É a sua patroa que regressa? Indagou o farmacêutico. Gostaria de lhe falar. Bessie levou-o para a salinha e foi chamar a tia. Na entrevista que tiveram os dois, creio que, pelos acontecimentos que se lhe seguiram, Mr. Lloyd se atreveu a recomendar que me mandasse para um colégio, alvitre que foi aceito com alegria, segundo Abbott informou, certa noite em que conversava com Bessie, supondo-me adormecida, garantindo que, abre aspas, a senhora ficou contentíssima com a ideia, por ser a melhor forma de se ver livre desta aborrecida garota, que dá constante impressão de nos estar a espiar e a arquitetar maldades. Fecha aspas. Julgo que Abbott me considerava uma espécie de Guy Fawkes infantil. Nessa altura, fiquei também sabendo que o meu pai fora um pastor sem fortuna e que minha mãe tinha casado com ele contra a vontade da família, pois consideravam este casamento como desigual. Irritado com a desobediência da filha, meu avô Reed, ao morrer, não lhe deixou um shilling. Com 1 ano de casado, meu pai contraiu a febre tifoide, visitando as famílias pobres de sua paróquia, onde a epidemia graçava. Minha mãe, a tratá-lo, foi também contagiada e, dessa forma, morreram os dois com 1 mês de intervalo. Bessie ficou impressionada e murmurou: Pobre Miss Jane. No fim de contas, é bem digna de compaixão, Abbott. Será, e todos nós teríamos pena do seu abandono e desespero, se fosse criança agradável e simpática. Mas quem pode compadecer-se de uma carocha como ela? Não deixas de ter razão. Se Miss Georgiana, tão linda e tão atraente, se encontrasse em tal situação, seria muito mais comovente. Adoro Miss Georgiana, afirmou Abbott com fervor.
É adorável, com os lindos cachecóis loiros, os olhos muito azuis e faces como pétalas de rosa. Parece uma pintura. Sabes o que me apetecia, Bessie? Um Welsh Rabbit para a ceia. Lembras bem, com bastante cebola corada. Vamos tratar disso.